ele olha para a beira do Rio Jordão e vê Jesus. E quando ele enxerga Jesus, ele diz: ei, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João naquele momento ele estava dizendo: ei, não olhem para mim mais. A partir desse instante, eis aquele de quem eu falei para vocês, que depois de mim viria um que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Aí João fala: eu mesmo vi e testifico, porque aquele que me enviou para batizar com água, ele disse: aquele sobre quem você vir descer o Espírito Santo e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. João está falando, o Espírito Santo não veio apenas sobre Jesus, ele permaneceu sobre Jesus. Muitas vezes nós estamos em um ambiente, estamos em uma reunião, estamos num lugar de unção, o derramado do Espírito Santo está fluindo, e de repente um vento começa a soprar, e a gente sente o Espírito Santo vir e repousar sobre nós. Mas o que faz a diferença não é ele vir e repousar sobre nós. O que vai mudar a nossa história é quando ele permanece em nós. Desde Gênesis capítulo 1, você vê o Espírito Santo pairando sobre as águas. Depois você avança e vai ver que depois do dilúvio, Noé, ele solta uma pomba, e a pomba volta com um galho de oliveira. Depois ele solta e a pomba já não retorna, porque a pomba tinha encontrado onde repousar. Desde o princípio, o Espírito de Deus está buscando onde repousar. Em Gênesis 1, ele repousava sobre a face das águas. Depois do dilúvio, a pomba solta por Noé, representação do Espírito Santo também. Pastor, o Espírito Santo é uma pomba? Não, ele não é uma pomba. Ele não é um vento. Ele não é um fogo. O Espírito Santo, ele não é uma energia, como algumas religiões ensinam. Ele não é uma força, como alguns determinam. Ele é uma pessoa. E ele não é uma pessoa qualquer. Ele é a terceira pessoa da Trindade. Mas ele não é menor do que Deus Pai, e não é menor do que Deus Filho. Ele é um com eles. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Mas se o Senhor Jesus entrasse nessa porta hoje, o que você faria? Se nesse culto Jesus entrasse e estivesse falando com você, você se distrairia? Se durante os louvores ele estivesse aqui adorando, você ficaria desconectado? Você ficaria no celular? Você ficaria disperso? Ou você ficaria adorando a ele? Ficaria adorando a ele? Se o Senhor viesse e te chamasse a te arrepender, a confessar os teus pecados, a te humilhar e a mudar de vida, você se arrependeria? Você se converteria? Você dobraria o seu joelho? Você choraria na presença de Jesus? Sim ou não? O Espírito Santo, ele é Deus como Jesus o é. Ele não é menor do que Jesus. E se daríamos toda essa honra e glória a Jesus, devemos dar essa honra e glória ao Espírito Santo de Deus, porque a Bíblia diz que quando ele viesse, ele testificaria de Cristo, ele glorificaria o nome do Senhor. Como que nós vamos querer ter uma vida com Cristo se não estamos dispostos a abrir o nosso coração para que o Espírito Santo venha, repouse e faça morada? Ele quer fazer morada. Ele não quer apenas te tocar. Ele não quer que você sinta apenas um encontro casual. Ele quer que verdadeiramente você se permita ter um relacionamento com Ele.
Ele quer que você entregue a tua vida, os teus caminhos, os teus pensamentos, os teus sentimentos, os teus passos a Ele. Quando João apontou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O templo naquela época, a religião naquela época dizia: se alguém pecar, merece morrer. Mas como aquela pessoa não queria morrer por causa do seu pecado, ela ia ao sacerdote, comprava um cordeiro e sacrificava o cordeiro no seu lugar. A morte dos cordeiros substituía a pena de morte daquele que tinha cometido o pecado. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então quem pecava merecia morrer. Mas quando aquele que estava condenado à morte, ele ia e oferecia um sacrifício, o seu pecado era remido pelo sangue inocente do cordeiro que era derramado no altar. Mas só que por mais que as pessoas fossem ao templo, procurassem um sacerdote, e por mais que derramasse o sangue de cordeiros inocentes, não havia mudança. As pessoas não se arrependiam e não mudavam. O sangue daqueles animais inocentes não era suficiente para trazer salvação àquelas pessoas. Mas quando João Batista olhou para a beira do Rio Jordão e apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado da minha vida. De onde? Do mundo. Ele estava dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo inteiro. Porque já não será mais um sacrifício transitório que precisa ser renovado todos os dias, mas agora vai ser um sacrifício definitivo. Agora Jesus, ele assume o papel de Cordeiro de Deus e voluntariamente se entrega por amor a nós, para que a gente pudesse ter a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Por isso João 3,16 diz: Deus amou o mundo. É o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Deus amou o mundo e entregou o seu Filho unigênito, o Cordeiro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que o Senhor está falando em João 3,16? Ele está dizendo: ei, eu amei o mundo. Quando você vai a Gênesis capítulo 1 e 2, você vai ver que o Senhor, quando Ele criou as coisas, Ele disse: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom. E no sexto dia, quando Ele termina a criação, diz: e viu Deus que era muito bom o que havia criado. Deus amou toda a sua criação. Deus amou cada detalhe da criação que Ele tinha criado, que Ele tinha gerado a partir dele. Mas a obra-prima da criação foi quando Ele pôs a mão no barro e Ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ali, quando o Senhor decidiu criar Adão e por consequência logo em seguida criou Eva, Deus sabia que o preço da criação de Adão e Eva seria o Cordeiro de Deus ter que dar a sua vida por amor ao mundo. Mas mesmo assim Deus decide pôr a mão no lodo. Deus decide pôr a mão naquele barro e moldar a partir daquele barro a sua imagem e semelhança. Agora imagine, Deus disse: haja luz, e a luz. Deus disse: haja porção seca, e criou a terra. Haja agora sementes, e haja plantas, e haja frutos, e haja agora os animais domésticos e os animais selvagens, e haja os mares, e haja agora os animais aquáticos, e haja agora as aves, e tudo foi sendo criado. E Ele disse: haja sol, e haja lua, e haja as estrelas, e haja separação entre dia, e haja separação entre dia e noite.
E tudo foi sendo gerado pelo poder da sua palavra. Mas algo ainda estava faltando. Algo ainda estava deixando um vazio no jardim. Aí Deus olha. Imagine Deus contemplando os anjos no céu. E Ele olhando para o jardim. Os anjos não preenchiam o vazio que estava no jardim. Imagine Ele olhando agora os animais. Os animais não preenchiam o vazio que estava no jardim. Ele olha as plantas, a criação, e elas não preenchem o vazio que está no jardim. E Deus está lá, passeando sobre o jardim, contemplando o jardim, contemplando toda a face da terra, e nada era capaz de preencher aquele vazio. Até que ao se aproximar do rio, imagine a água parada. Quando você chega perto de uma água parada vira o quê? O que que vira? Reflexo, espelho. Aí Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ali, Ele bota a mão dentro da água, tira aquela areia lá de fundo da água. Pastor, por que Ele não pegou a areia seca? Não, porque precisava ser maleável. Ele pega a areia do fundo do rio, o pó do fundo do rio, e começa a moldar Adão. E quando Ele termina de moldar Adão, Ele diz: ei, aqui está, conforme a nossa imagem e semelhança. Pastor, como é que Adão tinha imagem? Deus não é espírito. Deus é espírito ou não? A Bíblia diz que Ele é espírito. É necessário que aqueles que o adorem, o adorem em espírito e em verdade. Como que Deus, Ele cria o homem à imagem e semelhança? Se Deus é espírito e não tem uma imagem, como? Como? Segundo a imagem de quem Adão foi criado? Hein? Como? Mas Jesus não nasceu depois? Estou fazendo vocês pensar, não estou dizendo que está errado. Como? Ele já era. O Cordeiro de Deus sempre existiu na eternidade. Quando Deus criou o mundo, Deus já contemplou Jesus caminhando sobre a face da terra. Eu creio que se nós pudéssemos contemplar a imagem de Adão e a imagem de Jesus, eles seriam fisicamente muito parecidos. Por isso que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. A imagem física de Adão, eu creio que era muito semelhante à imagem de Jesus na terra. Agora, era uma parte. Deus era apenas carne. Jesus, Ele carregava a porção da carne. Agora, Deus se resume apenas ao Cristo encarnado? Deus é o quê? Espírito. Então, depois de haver moldado Adão a partir do pó, a partir da terra, a Bíblia diz que Deus soprou e o homem recebeu do seu espírito e foi feito alma vivente. O Senhor estava dizendo: ei, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. A imagem física do Cristo encarnado, do Cordeiro de Deus, que tiraria o pecado do mundo. A mesma imagem. Mas espiritualmente, Ele carregava uma essência eterna. A essência que veio e emanou direto do trono de Deus. A essência do Espírito, que o Espírito de Deus soprou. E essa é a diferença nossa para toda a criação. Os animais, eles não receberam do Espírito de Deus. As aves não receberam do Espírito de Deus. As plantas não receberam do Espírito de Deus. Tudo que foi criado, mas não recebeu da essência eterna do Senhor. Tudo aquilo que está sobre a terra
pertence à terra. Por isso, quando o animal morre, ele vira pó e desaparece. Mas nós, quando nós morremos, essa casca, segundo Coríntios capítulo 5, essa barraca temporária, ela vai se desfazer, vai virar pó. Mas só que quando ela virar pó, o Senhor, Ele soprou sobre Adão o seu espírito e fez dele alma vivente. Quando essa casca virar pó, de dentro de nós vai emanar a essência eterna que Deus colocou. Por isso, que quando Cristo veio, como Cordeiro de Deus, Ele veio para que voluntariamente se entregasse, para que se cumprisse a lei que dizia: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Era necessário que sangue fosse derramado para que os pecados fossem perdoados, porque a Bíblia diz no livro de Levíticos que a vida da carne está no sangue. Logo, se você contaminou, pecou, era necessário que a sua vida fosse comprada pelo um preço de sangue. Agora, quando Jesus vem, Ele paga de uma vez por todas o preço de todo o pecado da humanidade. Por isso, quando Ele está na cruz, Ele grita Tetelestai, que significa está consumado. E a palavra Tetelestai era quando ela era usada quando alguém contraía uma dívida, e quando essa pessoa pagava a dívida, alguém vinha e escrevia Tetelestai, estava dizendo: essa dívida está paga. Quando alguém era preso e chegava no tempo da soltura, ele recebia um pergaminho sobre o qual estava ali o crime que ele tinha cometido, e estava assinado embaixo, e a palavra escrita depois era Tetelestai, está pago. Está pago. Por isso, quando alguém chegava e recebia um documento sobre o qual estivesse essa palavra Tetelestai, estava dizendo que não importava o tamanho da dívida, essa dívida tinha sido paga. Quando João Batista, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava dizendo: ei, podem pegar as dívidas de vocês, podem pegar os pecados de vocês, podem pegar as acusações que vocês têm sofrido do diabo, porque o Cordeiro de Deus, Ele está pronto para pagar o preço pelos nossos pecados. Ele está pronto para nos fazer filhos de Deus. Ele está pronto para nos fazer instrumentos nas suas mãos. Ele está pronto para fazer que a gente venha a ser remido, venha a ser comprado por um alto preço pago na cruz do Calvário. Então você não é mais réu. Pastor, como assim? Todos nós merecíamos o inferno. A Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas no dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, no dia que você entregou a sua vida a Jesus, desceu as águas do batismo, você não é mais réu, você não é mais condenado. A partir daquele instante, você se refugiou em Jesus, e a partir daquele instante, você se tornou filho de Deus. Pela obra do Cordeiro que tira o pecado do mundo, você é filho de Deus. Então, quando o diabo tentar colocar acusação, quando ele tentar dizer quem você é, você vai responder: eu sou filho de Deus. Mas você fez isso, mas a dívida foi paga na cruz. Mas olha o que você fez, olha quem você era, mas a dívida foi paga na cruz. Mas você feriu, magoou, você machucou muitas pessoas, mas a dívida foi paga na cruz. Mas você fez coisas miseráveis, mas a dívida foi paga na cruz. Mas você gerou muita morte, sofrimento, dor, mas a dívida foi paga na cruz, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. E aquilo que o Igor trouxe, Ele é aquele que perdoa todos os nossos pecados. Ele é o que perdoa. Então você só será condenado se você negligenciar tamanha salvação. Então você só vai ser condenado
se você não aceitar essa salvação. Algumas pessoas dizem: Deus é amor. Aí diz: sim, Deus é amor. Se Deus é amor, por que Ele lança as pessoas no inferno? Por quê? Ele não lança ninguém? Como é que as pessoas vão para o inferno então? Sozinhas. Há uma história que fala que havia um jovem muito querido numa comunidade no interior dos Estados Unidos. E de repente aquele jovem se envolve numa briga e acaba matando aquele seu adversário. E naquele estado há a pena de morte. Então ele é condenado à morte. E chega então a condenação para ele, ele é preso, fica aguardando a sua sentença. Então a população daquele local faz um abaixo-assinado ao governador. Era um pequeno estado. E o governador se compadece do caso daquele jovem e decide ir até a prisão onde ele está. E ele leva uma carta com uma ordem de soltura, de libertação para aquele jovem. Mas quando ele chega ali diante do delegado, o delegado pega e fala: eu vou anunciar então para ele que o senhor veio. E aquele governador era cristão. Ele pega e diz assim: delegado, não anuncie que eu sou governador. Eu quero ter um momento com ele e eu quero trazer verdadeira liberdade para ele, que só a palavra de Deus é capaz de trazer. Então aquele homem pega a sua Bíblia e coloca no meio da Bíblia a carta com a ordem de soltura. E a ideia dele era falar do amor de Deus e entregar a Bíblia de presente, para que quando aquele homem abrisse a Bíblia, ele obtivesse a sua liberdade. Então o delegado abre as portas do corredor da prisão e o governador chega à beira da cela com uma Bíblia na mão. E o governador chega para aquele jovem e diz: eu quero te falar a respeito do amor de Deus. E aquele jovem estava tão ferido que ele começa a maldizer e começa a brigar e dizer: eu não quero saber de Deus, eu não quero saber nada da palavra de Deus. E o governador insiste: mas meu jovem, aqui está o caminho para a tua liberdade. E ele diz: eu não quero saber desse caminho, eu não quero. E aquele governador ainda insiste mais um pouco e ele diz: jovem, você vai se arrepender se negar esse caminho. E ele diz: eu não quero saber, me deixe morrer em paz. E o governador vira as costas e vai embora. E quando o governador passa da prisão para fora, o delegado vai até a cela e fala para ele: tu é muito burro mesmo, cara. E ele fala: o que é? Você não sabe que aquele homem que esteve aqui, ele era o governador? E você não sabia que no meio daquela Bíblia que ele te ofereceu, que você negou, estava uma carta com clemência que te dava direito a ser livre? E agora aquele jovem cai em si e se desespera, chorando a noite toda, porque no outro dia ele está condenado à forca. E no outro dia, conforme o previsto, preparam a forca, o carrasco leva ele até o lugar de enforcamento, e ele pede para falar as últimas palavras antes de ser enforcado. E diante de uma pequena multidão de todo aquele vilarejo que amava aquele jovem,
que tinha intercedido pela vida dele. Ele fala: eu estou daqui a alguns segundos sendo morto, condenado à morte. Eu vou morrer, mas não é pelo crime que eu cometi. Eu não vou morrer pelo crime que eu cometi, mas pela graça que eu neguei. Eu não vou ser condenado pelo crime que cometi, mas pela graça que eu neguei. E é isso que muitos têm feito. Ninguém vai ao inferno pelos pecados que cometeu. Pastor, que é isso? Claro que é. Não. As pessoas vão ao inferno pela graça que negaram. Porque independente do teu pecado, se você se arrepender, se você entregar sua vida a Jesus, se você realmente derramar o seu coração a Ele e pedir perdão, a graça dele te basta. A graça te basta, porque Ele é o Cordeiro de Deus que venceu. Ele é o Cordeiro. Então não negue essa graça hoje. Não rejeite tamanha graça hoje. Não importa como você chegou aqui, não importa os sentimentos que te acusam, não importa os pensamentos que tentam a todo custo te aprisionar em cadeias de pecado. Não importa. Nessa noite, tudo que você tem que dizer é: Senhor, eu não nego a tua graça. Tudo que você tem que dizer: Senhor, eu reconheço que eu sou pecador, mas eu te peço, perdoa os meus pecados. E se você permitir que a graça de Deus te toque hoje, já era. Já era. Se você permitir que a graça de Deus venha, já era. A Bíblia diz: nós somos salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. É Ele que pagou o preço, é Ele que venceu a morte, é Ele que nos escolheu nele antes da fundação do mundo, é Ele que deu a sua vida por amor a mim e a você. Então hoje, não negue essa graça, seja salvo, entregue a tua vida ao Senhor e receba a salvação. Te coloque em pé nessa noite, feche teus olhos e faça do teu coração um lugar para que o Espírito Santo não apenas repouse, mas para que ele permaneça. Permaneça. Feche teus olhos e faça do teu coração uma tenda para que ele venha habitar em você. Pastor, mas os meus pecados têm feito eu não ouvir mais a voz de Deus. Os meus pecados têm me separado da presença de Deus. Um dia, isso aconteceu com Israel. Israel já não sentia mais a presença de Deus e já não ouvia mais a voz de Deus, porque a arca que carregava a presença de Deus havia sido tomada. Mas do meio das ovelhas malhadas do seu pai, Deus levantou um homem chamado Davi, que pôs Deus como prioridade. E a primeira coisa que ele fez quando se tornou rei foi buscar a presença de Deus de novo. Foi adorar e sacrificar diante da presença de Deus, porque ele sabia que o trono sem Deus era um lugar vazio, mas o trono junto com o Senhor era um lugar de honra. Ele sabia que ele não tinha como governar sem a presença de Deus, e ele fez de Deus a sua prioridade, e ele preparou um lugar para Deus. Antes dele buscar a presença de Deus, ele construiu uma tenda e fez essa tenda para que nela houvesse adoração 24 horas por dia. O Senhor hoje, Ele não quer habitar numa tenda construída por mãos humanas. Ele quer habitar na tenda chamada teu coração. Então hoje declaro para Ele: Senhor, eu sou a tua tenda, venha habitar em mim. Eu sou a tua tenda, venha habitar em mim. Não aceite sair daqui sem ouvir a voz de Deus. Não aceite sair daqui sem sentir a sua presença. Mas creia que hoje você vai ser cheio. Essa é a minha prioridade. Eu andarei e sairei
minha vida. És a minha prioridade. És a minha prioridade. Eu andarei. Eu andarei. E sacrificarei. E sacrificarei. E adorarei. E adorarei. Diga para ele: eu não voltarei sem ti. Não voltarei sem ti. Diante de ti, enfim dançarei. Me despirei de toda a vaidade. Eu não procuro a aprovação de homens. Eu não procuro a aprovação de homens. Uma tenda eu preparei. Uma tenda preparei. Eu sou a tua tenda. Eu sou a tua tenda. Vem habitar em mim. Eu sou a tua tenda. Eu sou a tua tenda. Vem habitar em mim. Eu sou a tua tenda. Eu sou a tua tenda. Eu sou a tua tenda. Ariô, lava, cabaçori, amaná. Oriami, ocolaba, socomanaê. Tira balabaçou, tira balabaçou, tira balabaçou. Mais. Se você é tenda do Espírito Santo, receba mais dele. Ele te limpa de todo pecado. Ser livre. Seja cheios. Eu sou a tua Sejam cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Receba a nuvem da sua glória. A nuvem da sua glória repousa sobre ti e permanece. Mais. Vem habitar em mim. Eu sou a tua tenda. Eu sou a tua tenda. Vem habitar em mim. O mesmo Senhor que soprou sobre Adão e fez dele alma vivente, Ele sopra sobre ti. Ele sopra. Sopra. Receba vida. Mais. Cheios. Diante de ti, enfim dançarei. Cheios, até os ossos, doble porção de alegria. Mais. Eu sou a tua tenda. Vem
Eu sou a tua tenda. Eu sou a tua Receba tenda. Receba mais. Venha habitar Receba em mais. mim. Jesus. Eu sou a tua tenda. Eu sou a tua tenda. Venha habitar em mim. Mais. Eu sou a tua tenda. Eu sou a tua tenda. Venha habitar em mim. Sopra. Mas Sopra. Davi, és a minha prioridade. Sopra. Eu andarei e sacrificarei e adorarei. Não voltarei sem ti. Mas como Davi, és a minha prioridade. Eu andarei e sacrificarei e adorarei. Não voltarei sem ti. Diante de ti, enfim dançarei. Me despirei de toda a vaidade. Eu não procuro a aprovação de homens. Uma tenda preparei. Eu sou a tua tenda. Eu sou a tua tenda. Venha habitar em mim. Eu sou a tua tenda. Eu sou a tua tenda. Venha habitar em mim. Eu sou a tua tenda. Eu sou a tua tenda. Venha habitar em mim. Eu sou a tua tenda. Eu sou a tua tenda. Venha habitar em mim. Eu sou a tua tenda. Eu sou a tua tenda. Venha habitar em mim. Eu sou a tua tenda. Eu sou a tua tenda. Venha habitar em mim. Eu sou a tua tenda. Eu sou a tua tenda. Venha habitar em mim. Eu sou a tua tenda. Eu sou a tua tenda. Venha habitar em mim. Mas como Davi, és a minha prioridade. Eu andarei e sacrificarei e adorarei. Não voltarei sem ti. Mas como Davi, és a minha prioridade. Eu andarei
ficarei e adorarei, não voltarei sem ti. Diante de ti, enfim dançarei, me despirei de toda a vaidade. Eu não procuro a aprovação de homens, uma tenda preparei. Eu sou a tua tenda, eu sou a tua tenda, vem habitar em mim. Eu sou a tua tenda, eu sou a tua tenda, vem habitar em mim. Já não sinto mais tua presença, e acabou, a glória se foi. Já não ouço mais a tua voz, e acabou, a glória se foi. Já não sinto mais tua presença, e acabou, a glória se foi. Já não ouço mais a tua voz. Mas como Davi, és a minha prioridade, e eu andarei e sacrificarei e adorarei, não voltarei sem ti. Mas como vi, és a minha prioridade, eu andarei e sacrificarei e adorarei, não voltarei sem ti. Diante de ti, enfim dançarei, me despirei de toda a vaidade. Eu não procuro a aprovação de homens, uma tenda preparei. Diante de ti, enfim dançarei, me despirei de toda a vaidade. Eu não procuro a aprovação de homens, uma tenda preparei. Eu sou a tua tenda, eu sou a tua tenda, vem habitar em mim.
como Davi, és a minha prioridade. Eu andarei e sacrificarei e adorarei, não voltarei sem ti. Mas como Davi, és a minha prioridade. Eu andarei. Glória a Deus, aplauda o Espírito Santo nessa noite.